Apocalipse no capítulo 1 e o versículo 1 está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Preste atenção nesse texto, irmãos. O escritor João, neste versículo, ele introduz o livro de Apocalipse, afirmando que as coisas que ele escreveu, isto é, todo o conteúdo do livro de Apocalipse, era uma revelação. Revelação. A expressão grega para revelação é Apocalipse. Tá? Essa é a palavra grega, Apocalipse. Para muitos, essa palavra significa fim do mundo, né? É sinônimo de fim do mundo, né? Do caos. Para muitos, quando se fala Apocalipse, as pessoas já imaginam isso, né? Fim do mundo, a lua se tornando vermelha, né? O sol escurecendo. Mas Apocalipse significa apenas revelação. É esse o significado dessa palavra. Revelação. Revelar, meus irmãos, significa retirar o véu. Preste atenção, irmãos. Revelar significa retirar o véu que cobre. É expor à vista de todos e tornar conhecido o que antes estava oculto. É isso que significa a palavra revelação. Haja visto o homem ser sujeito ao tempo e limitado no seu conhecimento, ele não sabe o dia de amanhã e não consegue prever o seu próprio futuro. O ser humano não sabe. Portanto, o futuro para o ser humano é incerto e está envolto em mistérios. Quem pode dizer? Quem pode prever o que acontecerá no dia de amanhã? Quem pode dizer essas coisas? Ninguém consegue prever o que acontecerá no dia de amanhã. Quem pode revelar os mistérios do futuro? Ninguém pode fazer isso. Daniel capítulo 2, versículo 28. Olha só o que o profeta Daniel vai dizer. Enquanto o futuro para o ser humano é incerto, enquanto o futuro, o amanhã para o ser humano está oculto, a Bíblia em Daniel diz: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. O futuro é desconhecido, é incerto para o ser humano, mas o nosso Deus sabe todo o futuro e Ele, somente Ele, pode nos revelar. O diabo não tem conhecimento do futuro. O nosso Deus, para se distinguir dos deuses falsos das nações, Ele disse para o seu povo, em Isaías 46, versículo 9 e 10, olha a diferença entre o verdadeiro Deus e o falso Deus. Isaías 46, 9 e 10, Deus diz para o seu povo: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade que eu sou Deus. Está dizendo, povo de Israel, lembre tudo que eu fiz no passado. Imagina o milagre, a abertura do mar vermelho, o poder de Deus sendo demonstrado. Ele diz: desde a antiguidade que eu sou Deus,
e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Olha só como ele demonstra a sua distinção. Próximo versículo, ele diz: não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. O fim ainda não chegou, mas desde o princípio Deus já anuncia as coisas que haverão de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, eu anuncio. Não aconteceu, mas eu sei o que vai acontecer. Ainda não chegou o futuro, mas eu já sei todas as coisas que haverão de acontecer no futuro, e tudo isto está debaixo do meu controle. Veja os profetas que surgiram, os falsos profetas que apareceram ao longo da história. Nostradamus, por exemplo, com suas profecias obscuras, profecias vagas, que as pessoas, cada um pode pegar aquela profecia e interpretar do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Mas as profecias da Bíblia, elas não são vagas, elas são claras. Elas disseram que viria o Messias nasceria de uma virgem, nasceria na cidade de Belém, avisam todos os detalhes a respeito dele. Tudo isso porque Deus, Ele conhece o futuro. Aquilo que é incerto para o homem, mas para Deus é certo, Ele conhece. A parte B do versículo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, a parte B vai dizer que essa revelação, ela foi dada por Jesus Cristo. Ele diz: revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo. O texto bíblico diz que essa revelação de Jesus foi Deus que lhe deu. Isso não significa, irmão, essa palavra Deus lhe deu, não significa que Jesus não conhecia esse conteúdo até que o Pai lhe desse. Não é isso. Mas está significando aqui que o Pai responsabilizou o seu Filho Jesus de revelar aos seus servos. O Pai disse: eu lhe dou, é você quem vai revelar este conteúdo que está oculto para os homens. O futuro que está oculto para os homens, eu dou para você, para que você revele ele. Você está responsável por revelar isto. No capítulo 5, nós vemos que Jesus é o responsável por esta revelação. De que forma? Ele aparece até onde o Pai está, no trono. Ele recebe um livro das mãos de Deus. Ele desata os seus 7 selos e revela todo o conteúdo do destino da história da humanidade. Cada um dos selos vai sendo desatados e o conteúdo da história da humanidade vai sendo revelada, porque Deus, o Pai, concedeu isso ao Filho. Na parte C do versículo diz: Deus deu a Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O objetivo desta revelação que Jesus Cristo Ele está dando é mostrar, tornar o plano de Deus conhecido aos seus servos. Deus tem um plano na história. Deus tem um projeto para os seus servos. Deus tem um projeto a qual Ele vai concretizar esses planos com a humanidade. E Deus não deseja deixar os seus servos aí sem conhecer os seus projetos. Deus deseja compartilhar conosco dos seus planos. Para quê? Para que a nossa fé aumente, para que nós sintamos a alegria e saiba que o nosso futuro é conhecido por Deus e está garantido por Ele. Os servos de Deus aqui
são aqueles que são submissos a Deus. Os ímpios, eles são insensíveis à sua voz e desprezam as verdades espirituais. Os ímpios não conseguem, irmãos, entender essa revelação. Eles não conseguem entender isso aqui do livro de Apocalipse. Enquanto para nós está claro neste livro que o Deus Santo derramará da sua ira sobre aqueles que vivem em seus pecados, e que também Ele conduzirá os justos para o seu reino eterno. Os não crentes simplesmente olham para esta mensagem e acham isso um absurdo. É um absurdo que um Deus de amor condene as pessoas e as lance no inferno. Para eles isso é um absurdo. Por isso eles rejeitam aquilo que Deus revela. Eles não conseguem entender essa mensagem. Glória a Deus. A Bíblia diz: vai ficar de fora do seu reino os adúlteros, os efeminados, sodomitas, os ladrões. Mas essas pessoas em seus pecados, elas não conseguem entender essa mensagem. Não conseguem. Estava vendo um coach olhando e dizendo: não, olha, as pessoas que vivem em pecados, elas serão salvas, mas elas só não irão reinar. Olha, as pessoas não conseguem entender o que está tão claro no livro de Apocalipse, que as pessoas que não vão entrar no reino, as pessoas que não vão reinar, elas serão lançadas no lago de fogo. Elas serão expulsas do reino. Elas não entrarão no reino. Eles não conseguem entender que o próprio Cristo, que lançará essas pessoas no inferno, fora do seu reino, Ele mesmo disse que para herdar o reino de Deus, o ser humano precisa nascer de novo, precisa ganhar uma nova natureza, precisa ser feito uma nova criatura, precisa receber de Deus uma natureza que aborreça o pecado, mas que ame a justiça e a santidade. Eles não conseguem entender isso. O livro de Apocalipse está obscuro para eles, mas isto já é, irmãos, a manifestação presente do castigo de Deus sobre eles. Veja, por exemplo, Mateus, o capítulo 13, versículos 14 e 15. Olha só, Jesus veio pregando o evangelho para os judeus, mas os judeus rejeitaram aquilo que Jesus dizia e fazia. Até milagres Jesus fazia. Aí olha só, Jesus diz assim: e neles, esses que os rejeitaram, e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Eles ouvem, eles escutam a Bíblia, eles escutam pregações. Ouvindo ouvireis, mas não compreendem. Eles não compreendem, não aceitam essas verdades. É o castigo de Deus sobre eles. E vendo, vocês verão, mas não perceberão. Eles viram o próprio Messias, o próprio Filho de Deus encarnado, e não perceberam isso. Próximo versículo. Sabe por quê? Olha aqui. Porque o coração deste povo está endurecido. Eles endureceram o coração para a verdade de Deus, e ouvindo de mau grado, escutaram de má vontade com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Porque aquele povo ouviu o evangelho,
viu o Messias e mesmo assim o rejeitou, Deus derramou já da sua ira sobre eles uma cegueira, uma surdez. Ouviam, mas não compreendiam, viam, mas não percebiam, estava na cara, mas eles não conseguiam entender. Da mesma forma os ímpios, o Apocalipse para eles é um livro misterioso, eles não conseguem entender e nem aceitar as verdades que ali são reveladas. A mesma coisa acontece nos dias atuais. Deus derrama da sua ira sobre os ímpios, endurecendo cada vez mais o coração deles, porque eles estão rejeitando as verdades de Deus. Olha em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, versículo 11 e 2. Olha o que Deus vai fazer com essas pessoas, irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha só o que está escrito: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que eles creiam a mentira. Deus vai enviar a operação do erro. O anticristo surgirá fazendo milagres, fazendo sinais, e as pessoas aceitando este anticristo, este homem do pecado. Mas isto é a operação do erro, para que essas pessoas creiam na mentira. O próprio Deus estará punindo essas pessoas. Próximo versículo, ó. Para que eles sejam julgados, todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. É por isso que eles não conseguem entender, por isso que eles não se convertem, mesmo ouvindo o livro de Apocalipse falando de tantas pessoas sendo julgadas por Deus, destruídas por Ele, punidas pelos seus pecados. Mas mesmo assim eles olham para isso e não conseguem entender essa mensagem. Eles não conseguem. Não, isso aqui não é para mim não. Deus me ama, eu tenho Deus no meu coração, e uma vida imunda, cheia de pecado, adultério, prostituição, lascívia, imoralidade. Eles não entendem. No entanto, nós podemos conhecer, irmãos, esses mistérios de Apocalipse, porque nós somos os servos de Deus. Nós temos os nossos ouvidos atentos à sua voz e uma firme confiança de que aquele que revela os mistérios da sua vontade é fiel e cumprirá os seus propósitos de acordo com aquilo que Ele tem nos revelado. O Deus que revelou o livro de Apocalipse cumprirá todas as coisas que lá estão escritas, e nós cremos e nos alegramos. Apocalipse, o capítulo 1, versículo 1, a parte D desse versículo vai dizer o seguinte, ó: para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo, a João, o seu servo, as coisas que brevemente devem acontecer. O conteúdo da revelação que Deus quis dar aos seus servos é tudo o que está escrito no livro de Apocalipse. É essa a revelação. Por isso que tem Bíblias que, em vez de colocar aqui Apocalipse, eles colocaram revelação, tá? Porque todo o conteúdo do livro é a revelação de Deus. Então o conteúdo da revelação que Deus quis dar é isso que está no livro de Apocalipse, que é o quê? Que Deus interviu
virá neste mundo, trazendo juízo aos ímpios, derrotando definitivamente o mal e aplicando a sua justiça aos santos, concedendo-lhes um novo céu e uma nova terra, conforme lhes foi prometido. Em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 13, Pedro vai dizer assim: mas nós, segundo a sua promessa, a promessa de Deus, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É isso que está preparado para os santos, é isso que está preparado para nós. E tudo isso aqui é resumido por João no capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, como sendo as coisas que brevemente devem acontecer. Este é o conteúdo. Quais são as coisas que brevemente devem acontecer? Aquilo que está no livro de Apocalipse. Talvez você se pergunte: como é que João poderia dizer para aquelas igrejas que essas coisas aconteceriam brevemente, se já fazem 2000 anos desde que João escreveu, aquelas igrejas já desapareceram e nada aconteceu até agora? Como é possível isso? Ele disse: imagine, mandar escrever para uma igreja, está aqui, esse conteúdo aqui para as 7 igrejas são as coisas que brevemente devem acontecer. As igrejas recebem, leem, brevemente devem acontecer. Aqueles irmãos morrem, as igrejas desaparecem, 2000 anos se passam. Como entender isso? Essa expressão brevemente não significa que elas estão perto de acontecer. Não é esse o significado aqui não. Mas está dizendo que quando essas coisas começarem a acontecer, todos os eventos profetizados se sucederão um depois do outro rapidamente. Então, nesse livro de Apocalipse, nós temos aqui uma série sucessiva de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que ocorre uma depois da outra em pequenos espaços de tempo. João está dizendo é isso. Deus está aqui revelando as coisas que, quando começarem a acontecer, vão acontecer uma depois da outra, uma sucedendo a outra em pequenos espaços de tempo. Na parte E desse versículo diz assim: e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. O conteúdo revelado por Cristo foi dado a João por meio de um anjo. João então escreve esse conteúdo e envia ele para as 7 igrejas que estão na Ásia. O versículo 2 vai dizer o seguinte: o qual testificou da palavra de Deus. Está falando de João mesmo, está falando dele mesmo. Ele testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Ao escrever o livro de Apocalipse, irmão, João entendia que ele estava testificando a palavra de Deus. Ele não achava que era apenas um sonho qualquer. Ele não achava que aquilo ali era uma interpretação própria dele. Ele entendia. Glória a Jesus. Ele sabia que estava escrevendo a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo. Nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, mas os homens santos de Deus falaram, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Aí João disse: eu testifico a palavra de Deus. O que eu escrevo é palavra de Deus.
aquilo que eu testifico em visão. Eu vi tudo isso. Eu sou testemunha disso. Cristo deu testemunho, o anjo deu testemunho, e eu dou testemunho para vocês de tudo que eu vi, de tudo que Cristo me mostrou, e essas coisas são palavra de Deus. No versículo 3, esse versículo aqui é lindo, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Pelo fato desse livro ser palavra de Deus, foi o que João acabou de dizer, ele ser o testemunho revelado de Jesus Cristo e a descrição fiel de tudo que João viu, pelo fato disso é que ele pode dizer: bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que lê. Observe aqui, meu irmão, que a expressão aquele que lê está no singular, indicando que uma pessoa vai ler. Uma pessoa era responsável por ler o livro de Apocalipse. Essa era uma leitura pública que deveria ser feita em voz alta. Isso acontecia pelas seguintes razões. Primeiro, naquele tempo não haviam máquinas xerográficas a qual se pudesse distribuir várias cópias do mesmo livro para que todos lessem. Não havia. João fez um único livro e mandou esse livro, que era para ser lido nas 7 igrejas. Diga aí, um só livro. Lia numa igreja, depois dessa igreja lia na outra. João traçou o caminho correto. O nome daquelas igrejas é a ordem correta pelo qual o mensageiro deveria ir. Tá? Então não havia cópias das escrituras naquele tempo. Então uma única pessoa deveria ler em voz alta para que todos ouvissem. E segundo, a maioria das pessoas não sabiam ler ou escrever. Segundo as informações históricas, 85% da população no século I eram analfabetas. 85%. Muito pouca pessoa sabia ler e escrever. Para solucionar esse problema, então, falta de cópias das escrituras e também o índice de analfabetismo. Para solucionar esse problema, quando os cristãos eles se reuniam durante os cultos, um irmão devidamente alfabetizado era encarregado de fazer a leitura pública em voz alta. É por isso que João diz: bem-aventurado o que lê. Ele não diz os que leem, mas depois ele diz: e os que ouvem, porque uma só pessoa iria ler, mas todos os demais iriam ouvir. Glória a Jesus. Na atualidade, a responsabilidade de fazer a leitura pública é dos pregadores. Eles possuem a obrigação diante de Deus de serem fiéis às verdades do Evangelho, lendo o texto bíblico e explicando, tornando claro para os ouvintes o significado pretendido pelo escritor. Não é o significado que ele quer dar não ao texto não. Esse texto significa isso, significa aquilo. Não, o texto significava isso para o autor que escreveu ele. É isso que hoje os pregadores devem fazer: ler publicamente o texto sagrado. Os pregadores da palavra de Deus não podem ser pessoas relaxadas e irresponsáveis. Eles devem ser dedicados ao estudo das escrituras e precisam consultar também aqueles a quem Deus deu o dom de doutor
A Bíblia diz que Deus deu mestres, doutores para a igreja. Os pregadores, eles também, irmãos, não podem tornar as suas mensagens em discursos bonitos, desprovidos de embasamento bíblico. Muitos pregadores leem apenas um único versículo e depois falam tudo o que quiserem, não tem nada a ver com o texto que leram. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Pregador, você foi chamado para pregar a palavra de Deus, explicar o texto, não foi para fazer discurso. Você não é político e nem os crentes são seus eleitores. Aleluia, glória a Deus. É verdade, Jesus. Para estar admirando a sua oratória. Pregue a palavra com a simplicidade que Deus lhe deu. Explique o texto. Deixe o texto claro para os ouvintes, para que ao ouvir esta mensagem, não as suas lindas palavras, mas o poder do próprio Evangelho penetre nos corações e transforme a vida daqueles que estão ouvindo. Glória a Jesus. Pare de querer se amostrar com seus discursos. Pare de estar se preocupando com palavras difíceis que as pessoas nem compreendem o que é. Pare de estar usando um único versículo e dizendo um monte de bobagem no púlpito. Está na hora de você botar o joelho no chão, pedir a Deus para iluminar sua mente. Compre livros, abra a Bíblia, vai estudar, para você deixar de conversar besteira em cima do púlpito. Ensine a palavra, pregue a Bíblia Sagrada. Aqui estão os servos de Deus, servos e servas de Deus, que querem ouvir não a sua voz, querem ouvir a voz do seu Senhor. Ele diz aqui: bem-aventurado, bem-aventurado aquele que lê. Leia, pregador, que é o nome mais bonito, preletor, que é o nome mais bonito, avivalista. Qual heresia? Avivalista, quem aviva é Jesus, é o Espírito Santo de Deus quem aviva. As pessoas querem nomes, e é por isso eles querem ostentar o seu nome. É um grande pregador. Aí você chega, só tem nome, só conversa besteira no púlpito, nada de palavra, nenhuma exposição séria das Escrituras, nada. Nessa bem-aventurança aqui, daquele que lê, João está dando uma ênfase especial à leitura do conteúdo desse livro. Embora João tenha anunciado essa bem-aventurança, poucos pregadores, aqui diz, bem-aventurado aquele que lê. E a gente coloca também não só o ler, o pregar, que é isso que Deus quer. A leitura, a pregação, para que as pessoas escutem. Embora aqui diz que é bem-aventurado a pessoa que faz isso, poucos pregadores se dedicam a ler e ensinar sobre o livro de Apocalipse. E ele está dando uma ênfase. Estava vendo o irmão Cícero, de vez em quando coloca algumas coisas nos estudos do status. Isso me despertou. Eu disse: é verdade. É verdade. Tão poucas pessoas se preocupam com o livro do Apocalipse. Irmãos, esse livro era para ser muito mais agora pregado. É a nossa esperança do futuro. É o que está preparado para nós. Não tem você quando está ali na sua casa, não é? Cantando, louvando a Deus, e aquele vizinho que não gosta de você, começa a jogar lixo, casca de banana em cima da sua casa, atira pedra, faz esse mal para você, que você dá vontade de ir lá e retribuir. Aí você diz: Senhor, não posso fazer, mas eu aguardo a tua justiça. Aí Deus diz: espere mesmo,
Está aqui no livro de Apocalipse a justiça de Deus sendo feita aos santos. Deus levando essas pessoas para o reino eterno. E os ímpios que perseguiram os crentes, rejeitaram os crentes, zombaram dos crentes, estão sendo punidos com a ira de Deus derramada sobre esta terra. Mas aqui está dizendo, aquele que lê estas palavras, vamos ampliando um pouco mais, aqueles que pregam essas palavras, eles são bem-aventurados por fazer isso. Mas poucos se preocupam, poucos pregadores têm a preocupação de ler e ensinar esse conteúdo para as pessoas. Um dos motivos, irmãos, é porque o propósito desses pregadores não está, o propósito desses pregadores não está em harmonia com os propósitos de Deus. Como assim? Nesse livro de Apocalipse, estão contidos muitos ensinos e advertências de Deus para as igrejas e para os ímpios. Tem tanta, eu vou te vomitar na minha boca, já estou prestes a te vomitar, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Deus, o próprio Cristo falando para a igreja. Então tem muita advertência, tem muita repreensão para as igrejas e também para os ímpios. E essas mensagens, irmãos, não são palatáveis, não são saborosas e não agradará a maioria das pessoas. Por isso é que esses pregadores não querem pregar sobre o livro de Apocalipse. Eles não querem pregar sobre a ira de Deus que será derramada sobre os ímpios. E eles não querem pregar as repreensões de Deus para as igrejas, para tratar o pecado das igrejas, porque as pessoas não se agradarão de ouvir essas mensagens. Os propósitos deles não são os propósitos de Deus, não estão em harmonia. Esses pregadores, sabe qual é o propósito deles? Eles querem ganhar os ouvintes para si. Qual é o propósito de Deus? É que Deus deseja ganhar convertidos ao Evangelho. Aleluia. Esses pregadores desejam ver as pessoas emocionadas, mas Deus deseja ver pecadores arrependidos. Esses pregadores querem apenas te alegrar e te iludir com falsas promessas de prosperidades e bênçãos, mas Deus deseja te fazer um crente e te transformar pelo poder do Evangelho. Glória a Jesus. Não dá certo pregar essa mensagem, não dá certo, as pessoas não vão gostar. Não se preocupe com a reação das pessoas, seja fiel a Deus e receba a bem-aventurança desse livro, por você ler e pregar a verdade de Deus que está aqui escrita. Eles não vão gostar, que importa? O importante é que você vai ser bem-aventurado por ler este livro. Leia em voz alta para que todos escutem, pregar para que todos entendam que Deus é o Deus santo, não comunga com o pecado, vai punir os pecadores, mas vai levar os santos para o seu reino eterno. Glória seja teu nome, Jesus. Há uma bênção especial, não só para aqueles que leem, mas também para aqueles que ouvem. Bem-aventurado, irmão, significa feliz, ou muito mais do que feliz. É uma felicidade diferenciada, irmãos. É uma felicidade que você não encontra no mundo, só encontra mesmo em Deus. Só Ele pode te conceder essa felicidade. E Ele diz: feliz, muito mais do que feliz, é aquele que lê, mas também aqueles que não leem. Eu não sei ler, e agora? Não tem problema, Deus proporciona bênção para todos aqueles que querem. Bem-aventurados que ouvem. Eles não leem, mas ouvem a palavra de Deus. É uma tristeza, irmãos, o desprazer
que aqueles que se dizem crentes têm em ouvir a palavra de Deus. Eles não têm prazer em ouvir o Evangelho. Eles querem um grito, eles querem um movimento, falsas profecias. Eles não lidam com isso. Mas se você for fiel ao texto sagrado, aquilo incomodará essas pessoas. Ou palavra chata, palavra sem sal, palavra sem unção, palavra sem isso, palavra sem aquilo. Mas há uma bênção especial, irmão. Ame a palavra de Deus. Aprenda a amar a palavra de Deus. Aprenda a se concentrar quando a palavra de Deus é pregada. Absorva o que está sendo falado. Não permita que ninguém tire sua atenção de ouvir a voz de Deus falando com você. Olha a bênção especial para aqueles que ouvem a palavra da profecia deste livro. É que essa pessoa, ela também será feliz, será bem-aventurada. Pelo menos 3 motivos aqui eu selecionei, pelo qual uma pessoa pode ser bem-aventurada: em ouvir e guardar, né, as coisas que estão escritas neste livro. Quais são? Por quê? Melhor dizendo, né? Primeiro, sabe por quê? Aqueles que ouvem este livro são bem-aventuradas, porque este livro é a palavra de Deus que corrige os crentes. A correção, irmãos, não é motivo para que você se entristeça, é motivo para que você se alegre, porque a correção é uma expressão do amor de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, o próprio Jesus vai dizer, olha só, Apocalipse 3,19, olha o que Jesus diz, irmãos. Isso aqui é para você ficar alegre, isso aqui é para você ficar feliz. Jesus diz: eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo. Você está sendo repreendido por Deus? A palavra caiu em mim. Fica alegre. A expressão do amor de Cristo em você. Pai não se preocupa com o filho dos outros, se preocupa com os seus. Deus ama os seus filhos. Está preocupado com o filho dos outros? Não, está preocupado com o dele, os filhos dele. E todos os seus filhos serão tratados por ele. Ele vai corrigir, ele vai punir, vai castigar. Mas fique feliz com isto: é o amor de Deus. Deus é tão santo. Deus é tão santo. Está lá no Antigo Testamento, diz assim, ó: vocês não podem servir a Deus, porque Deus é santo. Vocês não podem, não tem condições. Deus é muito santo e vocês não podem se aproximar. Aí um Deus santo é tão misericordioso que Ele nos purifica, nos limpa e se aproxima de nós e permite que nós nos aproximemos dele. Aí quando nós pecamos, não é Ele nos odiando, não. É Deus dizendo: meu filho, você pecou e eu sou santo, não posso me aproximar de você. O seu pecado está nos afastando, por isso eu vou lhe corrigir, vou lhe punir, para que você se arrependa, para que você abandone seu pecado. Eu te perdoe, te purifique e te traga novamente para perto de mim. É porque eu te amo. A expressão do amor de Deus. Então é um dos motivos para você ser feliz, porque a palavra da profecia deste livro, ela faz isso. Ela corrige e expressa o amor de Deus por você. A correção deste livro, de Deus neste livro, irmão, é para te purificar e te preparar para ser um herdeiro da vida eterna que Deus preparou. Não se doa com as mensagens duras. Não se doa com isso. Se alegre com isso. É por isso que nós, pregadores, devemos pregar
É por isso que nós pregadores devemos pregar para vocês. E vocês, irmãos, preste atenção, olhem para cá. Nós temos a obrigação de pregar para vocês. E vocês devem nos ouvir. Nos ouçam. Não se doam. Não se entristeçam. E se houver tristeza, que seja boa de tristeza, para a transformação de vocês, para produzir em vocês arrependimento. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Olha só o que Paulo diz, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo diz: oh meu Deus, os irmãos de Corinto rejeitaram Paulo. Rejeitaram Paulo. Paulo sofreu com esses irmãos. Paulo diz: irmãos, o que eu fiz foi por amor a vocês. Ele diz: olha, porque eu estou zeloso de vós. Eu tenho zelo. Eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Essa obrigação aqui, irmãos, é nossa dos pregadores. Ter zelo por vocês. E é ter o zelo de Deus, conforme as Escrituras. Eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Olha só, Paulo disse: porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para o marido, que é Cristo. Ele está dizendo a nossa função como apóstolos, pregadores do Evangelho, pastores, é preparar vocês, irmãos, para apresentar vocês a Jesus como uma virgem pura. Glória a Jesus. Então nos escutem. Nos escutem. Hebreus capítulo 13 e o versículo 17. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Hebreus capítulo 13 e o versículo 17. Ele diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, se submetam ao que eles dizem a vocês. Não é qualquer coisa não, não é o erro, nem é o pecado não, porque eles velam por vossa alma. Portanto, meus irmãos, não se irritem pela dureza de uma mensagem, mas corrijam a cada dia as suas falhas e procurem viver uma vida santa em conformidade com a revelação desse livro. O segundo motivo, porque o ouvir as coisas que estão escritas nesse livro nos torna bem-aventurados, é que ele está repleto de promessas. Promessas de Deus para nós, que nós precisamos conhecer para crermos naquilo que nos foi prometido. Você precisa conhecer. Deus me deu tantos benefícios. Quais são? Eu quero saber quais são. Quais foram as coisas que Deus me prometeu? Tanta coisa boa, irmãos, e você não quer saber. Se você receber uma sacola cheia de presente, você quer ver todos de uma vez. Rasga um, rasga outro, rasga outro. Mas quando as coisas são de Deus, as pessoas não têm prazer de saber. Disse um escritor, não sei se é o Imalgo, ele diz: se você não leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não conheceu Deus completamente. A Bíblia é a revelação de Deus. Você só vai conhecer Deus completamente quando chegar até o último livro. Você vai conhecer Deus em todos os detalhes que Ele quis te revelar. Esse livro, ele nos mostra que o Deus onipotente está no domínio dos acontecimentos futuros da história. E portanto nós podemos ter certeza de que Deus, esse Deus, triunfará sobre o mal, cumprirá as suas promessas e nos conduzirá para a eternidade. Terceiro e último motivo para finalizarmos, pelo qual esse livro nos torna bem-aventurados, é porque ele
aviva a nossa esperança. Torna a nossa esperança mais viva, levando-nos a vivermos no presente, na expectativa do futuro glorioso que nos aguarda. Será que você vive o hoje na expectativa do amanhã que Deus está para trazer para você? Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha só o que o texto bíblico diz: que nós devemos fazer como Cristo e como aquela nuvem de testemunha, que são os santos que venceram. Diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, de pessoas que alcançaram o testemunho, serve de exemplo para nós de vitória na fé. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, façamos o mesmo, né? Deixemos todo o embaraço, todo e o pecado que de perto nos rodeia. Está pertinho de você, à sua volta, o pecado. Mas não se agarre com o pecado, não se agarre com o embaraço. Faça com a nuvem de testemunha, corra com paciência a carreira que te está proposta. Próximo versículo diz: olhando para Jesus como exemplo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha o exemplo de Jesus, como é importante para nós. Olha, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, Deus disse: meu filho, vai da terra, morra, sofra, seja humilhado, mas eu te proponho um gozo maior. Tu serás recebido aqui em glória, serás louvado e conhecido pela eternidade. Ai, Cristo, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezou as afrontas, e então ele se assentou à destra de Deus, exaltado, recebeu o gozo que lhe estava proposto. Deus te propôs também um gozo maior para o futuro, para a eternidade. Então perca de vista o pecado, o embaraço que está à tua volta. Segue a tua carreira, olha para Cristo, olha para as promessas de Deus, segue avante até o final, para que você receba a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Ele faz-nos entender, todo este livro faz-nos entender que nós não devemos perder tempo com as distrações. Por quê? Disse aqui, porque o tempo está próximo. Agora sim, isso aqui significa, isso aqui tem um significado diferente. Aí você diz, como é que está próximo? Faz 2000 anos. Como é que o tempo está próximo? Aqui está falando de iminência. Significa a qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Quando Daniel não entendeu as profecias, estava falando do futuro também, as profecias de Daniel sobre o reino que viria. Daniel disse, não compreendeu tudo. Aí Deus disse, Daniel, sela as palavras deste livro, feche esse rolo, bote um selozinho, guarde esse livro com segurança, porque isso não é para agora, é para o tempo do fim. Mas em Apocalipse Deus disse outra coisa para João: não feches as palavras deste livro, não cele as palavras deste livro, da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. As pessoas precisam ouvir agora e compreender. As pessoas devem entender que não devem se distrair com o hoje, devem estar na expectativa de que a qualquer momento aquilo que está no livro de Apocalipse vai se cumprir, que o próximo evento na agenda de Deus está para acontecer e aguarda o seu cumprimento para qualquer momento, e os servos
que para mim está preparado